Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, o nosso canal aqui Confrontados pela Verdade. Eu queria aqui estar expondo para vocês o tema da mensagem de hoje. Apocalipse capítulo 3, no verso 1, carta à igreja em Sardes. Mas antes de começar a leitura do texto, eu queria agradecer a você que está aqui inscrito no nosso canal. Vocês são bênção dos céus, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. E eu vi ali que tem uma alminha que se juntou a nós. Seja bem-vindo, alma de Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe. Que alegria tê-lo aqui, tá bom? Deus abençoe. Aqui Apocalipse 3, no verso 1, vai dizer assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Jesus se apresenta para mais uma igreja agora em Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Pastor, mas não é um só? Quando ele diz os 7 Espíritos, ele está se referindo à totalidade do Espírito Santo, à plenitude do Espírito Santo, ou seja, as 7 manifestações do Espírito Santo em Cristo Jesus, em favor da igreja. Isaías capítulo 11, se você quiser abrir lá, eu vou abrir aqui para você. Isaías capítulo 11 vai dizer assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, Espírito de conselho, 4, e de fortaleza, 5, de conhecimento, 6, Espírito do temor do Senhor, 7. Perceba aqui do tronco de Jessé. Jessé é o tronco, a raiz de Jessé, Davi. Jesus veio da raiz de Davi. Jesus é o renovo. Repousará sobre ele, quem é Jesus, o renovo, que ia trazer novidade de vida para nós. As 7 manifestações, o Espírito Santo na sua totalidade: conselho, verdadeiro conselheiro, fortaleza, segurança para nós, enfim, conhecimento, sabedoria para lidar com cada um de nós. É difícil lidar com nós, né? Mas Jesus é lindo, tá bom? Então, aqui está os 7 Espíritos, as 7 manifestações do Espírito Santo, tá bom? Você acompanha em casa. E também disse que tinha também, Jesus também estava com as 7 estrelas. As 7 estrelas nós sabemos que é os 7 anjos da igreja de Apocalipse, das igrejas, ou seja, os 7 pastores da igreja. Da Ásia Menor tem as 7 cartas, 7 igrejas, os 7 pastores, tá bom? Então ele fala assim: eu conheço as tuas obras, tem nomes de que vive, mas estás morto. O que é ter nome de que vive? Ter uma boa reputação diante dos homens. Ter nome do que vive é ter uma boa reputação diante das pessoas. Mas para Jesus, eles estavam mortos espiritualmente. Perceba que a boa reputação diante dos homens temos que ter, mas isso não garante a salvação, porque os fariseus tinham isso, os religiosos. Eles pareciam ser justos aos homens,
Mateus 23, 28. Jesus fala assim: vós fariseus, pareceis ser justo aos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o vosso coração está cheio de rapina e perversidade, falsidade e maldade, mas diante dos homens parecia justo. Então a mesma coisa estava essa igreja aqui. Eles pareciam ser justos diante das pessoas, ser boa, está bem diante das pessoas. Sim, diante dos homens estava, mas Jesus fala assim: mas para mim vocês estão mortos. A morte espiritual estava ali. E uma igreja que quem olhava de fora dizia: olha, estão bem, mas não estava bem. Igreja, perceba que não confunda boa reputação com salvação. A salvação não é o que eu sou diante das pessoas. A salvação é o que eu sou diante de Deus. Não confunda. Não confunda. Quer ver uma coisa? Versículo 2 diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha o que ele está dizendo: olha, na presença do meu Deus, Jesus falando, vocês não estão íntegros, mas diante dos homens vocês estão. Diante das pessoas vocês parecem também, mas eu não tenho achado. Eu procurei, viu? Mas eu não achei integridade. Porque integridade, gente, é o que eu sou diante de Deus, quando ninguém está me vendo. Reputação, eu sou diante das pessoas, e diante das pessoas eu posso mostrar qualquer coisa. Eu posso mostrar uma coisa quando eu sou diante dos homens, você pode. Então a minha pergunta é: quem somos nós diante, sabe, de Deus, quando ninguém está nos vendo? Será que nós somos isso mesmo que estamos mostrando para as pessoas? Você é isso mesmo que está mostrando para a sua esposa? Você é isso mesmo que está mostrando para o seu esposo? Ou você está mostrando uma réplica? Entendeu, né? Uma réplica. Porque quem usa uma réplica, ele usa uma máscara. Em casa é uma coisa, no trabalho é outra, meus amigos outro. Tem máscara. A Bíblia está dizendo que diante de Deus eu tenho que me achar íntegro. Sabe o que é isso? Pureza. Vou perguntar de novo: você é isso mesmo que está apresentando? Ou só é o interesse? Ou só é querer mostrar uma coisa? Então nós temos que ter cuidado com isso aqui, gente, para não viver dessa maneira. Ao que diz assim, olha só, Jesus fala assim: consolida o resto que está para morrer, fortalece. Jesus chama você para se fortalecer nele, para vencer a hipocrisia, porque essa igreja era hipócrita. Me perdoe, mas é a verdade, era hipócrita, e tem muita gente assim. Então está aqui, ó, olha só: não tem achado íntegra as tuas obras diante do meu Deus. Eu me lembrei de Noé, Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro e justo no meio dos seus contemporâneos. Noé era puro diante de Deus. Noé era transparente aonde ia. Ele era o que ele era. Então nós temos que ter cuidado. A transparência, a pureza é necessária para a salvação. Não confunda. Você tem uma boa reputação para os homens, ser aprovado pelos homens. Se diante de Deus nós estamos assim, nós estamos mortos, ainda que estejamos vivos. Estamos mortos. Porque a morte que ele está falando aqui é a morte da alma, né? Não tem salvação. Aí ele fala assim, ó, o versículo 3, olha o que ele fala, Jesus falando: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Olha o que ele está dizendo aqui, igreja. Lembra do que você tem recebido
graça sobre graça, você está debaixo da graça. A Bíblia diz: todos nós recebemos da graça sobre graça dele. Você tem recebido a graça, ouvido a palavra, porque era a igreja, não era o mundo, eles ouviam a palavra. Vocês têm ouvido, vocês estão debaixo da graça. Aí ele fala assim: arrepende-te, porque se não se arrependeres, ele fala aqui, ó, eu virei como ladrão contra ti. Até o momento ele estava a favor, graça, mas se não houvesse arrependimento, eu virei contra e virei como ladrão quando você menos esperar. Falando da vida dele, viu? Virei contra ti. E você não vai conhecer de modo algum, você nem vai esperar quando eu chegar. Então escute bem, igreja. Ele chama as pessoas ao arrependimento dessa igreja, me chamando, e você também, nos chamando. Se há alguma máscara em nós temos que se arrepender. Porque vai chegar um momento em que não vai haver mais oportunidade, é o que eu falo. Vai ter um momento onde não vai ter mais oportunidade. Vai ter um tempo que não vai haver mais tempo, igreja. Então, ele falou assim: olha, se não vigiar, eu virei como ladrão. Fazendo a analogia que ele falou lá em Mateus 24, 32, diante da parábola da figueira, que ele fala que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Mas saber isto: a hora em que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Então, nós temos a oportunidade, estamos ouvindo a palavra, estamos debaixo da graça, então valorize, em nome de Jesus. Versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que maravilha. Ele falou: tem umas poucas pessoas aí em Sardes que não mancharam as suas vestiduras, preservaram com integridade. A integridade preserva as suas vestiduras brancas. O não usar uma máscara, preserva a sua integridade, sua pureza, suas vestes limpas. Ele falou assim: tenho aí poucas pessoas. Veja que é sempre a minoria a igreja de Jesus, nunca é a multidão, é sempre a minoria. É o que ele diz: muitos são chamados, pouco, a minoria, poucos escolhidos. Ao como ele trata, ele diz assim: olha, esses que não mancharam as vestiduras, que foram íntegros diante de mim, andarão comigo de branco. Olha, eles vão estar comigo, eles vão andar comigo de branco lá no céu. Vão ser salvos, porque guardaram as suas vestiduras e elas são dignas de andar comigo, de estar comigo. Que maravilha, igreja! Está dando para entender essa palavra, gente? Vale a pena ser íntegro. Não vou tardar muito, não vou prolongar para não ficar grande o vídeo. Versículo 5: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que ele diz: olha, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Que promessa! E de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. A integridade, igreja, mantém você salvo. Oh, glória! Ele falou assim: olha, ao vencedor será assim. Essas vestiduras não vão receber no céu, né, gente? Lá no céu, quando sair dessa terra e voltar para casa. Aí ele falou assim:
E eu não vou apagar o nome dele do livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o nome dele diante do meu Pai, diante dos anjos. Mas não é confessar naquele dia somente não, viu gente? A Bíblia diz que nesse momento, quando alguém confessa Jesus aqui diariamente, se torna assunto no céu. Jesus não falou? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Então, o céu se comunica. Deus conversa com os anjos, com Jesus, e o assunto do céu é a igreja na terra, os íntegros, os que confessam a Ele diante dos homens. Está dando para entender como é maravilhoso isso? Que promessa! Já pensou Jesus falando o teu nome para os anjos, conversando com o Pai? Olha, Ele não falou quando os discípulos voltaram em 70 alegre ali em Lucas? Ele falou assim: alegrai-me em saber que o vosso nome está arrolado no céu. O que é arrolado? Comentado. Então o nosso nome é comentado no céu. Então, igreja, vale a pena, está aqui, ó. Deus quer confessar o seu nome e confessa o seu nome. Guarde a sua integridade. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, obrigado por tudo, tá? Se você puder compartilhar esse vídeo, espero que tenha te ajudado, né? Te ajudado e compartilhe para salvar alguém, tá bom? Que Deus abençoe a paz.